Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma forma simples de fazer boca de lobo, que é o nome que é dado quando precisamos unir tubos redondos dessa forma. Vejam que essa tarefa não é tão simples como quando estamos trabalhando com tubos quadrados ou retangulares. E a forma que eu vou ensinar serve para você construir gabaritos para tubos de qualquer diâmetro, sem precisar fazer qualquer cálculo matemático e de uma maneira bem simples e rápida. Nós só vamos precisar de uma folha de papel e uma caneta. Você pode usar uma folha de sulfite ou qualquer outro tipo de material. Eu estou utilizando um pedaço de papel cartão porque ele é mais resistente. E eu pretendo guardar esse gabarito para poder usá-lo mais vezes, como esses, que servem para fazer curvas e que eu já mostrei em outro vídeo. Aliás, tem pelo menos uns 3 vídeos aqui no canal com alternativas diferentes sobre o mesmo assunto. E caso você se interesse, eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é cortar um pedaço de papel de comprimento exatamente igual ao comprimento da circunferência do tubo e largura pouco superior ao seu diâmetro. Para começar, dobramos ele ao meio e fazemos duas marcações no tubo que estamos trabalhando. Uma aqui e outra aqui. Desse jeito. Depois, fazemos mais uma dobra e traçamos uma reta na posição dela. Vocês vão ver que ela também vai servir como referência. Agora, posicionamos o tubo na parte inferior de um dos lados, de modo que as duas marcações que fizemos na peça coincidam com a folha. Vejam só. E traçamos o primeiro semicírculo. Repetimos o procedimento do outro lado da folha, traçando o segundo semicírculo. E está quase pronto. Só faltam mais duas retas. Uma que vai ser traçada na direção da tangente que liga a parte superior de um dos semicírculos com a parte inferior do outro. E outra que obedece os mesmos critérios, mas agora no sentido contrário. Percebam que elas se cruzam exatamente sobre essa reta vertical, que é o que interessa para a gente. A gente podia ter parado com elas aqui. Eu só tracei até o final para facilitar o entendimento. Tudo feito, só falta recortar. E o gabarito está pronto. Agora nós vamos usar ele para ver o resultado. E no final eu vou dar mais uma dica que é uma opção que também pode te ajudar. Acompanhe até o final para você ver. Outro detalhe importante é que se você estiver trabalhando com um material semelhante e for usar essa ferramenta para fazer os cortes na peça, dê preferência de utilizar discos mais usados e gastos, porque o tamanho dos discos novos dificulta a realização de bons cortes. Vamos lá. Agora fazemos um pequeno ajuste com a lixa. E olhem só. Perfeito. Por último, outra dica que pode te ajudar, dependendo do material que você está trabalhando e principalmente da espessura da parede da peça, é construir o gabarito sem essa parte pontiaguda. Para isso, antes de cortar o gabarito,
Posicione o tubo entre essas duas retas e acrescente mais esse traço. Veja só como ficaria. Dependendo do caso, isso pode ser interessante. Bom, galera, qualquer dúvida ou sugestão, deixem aí nos comentários, beleza? Muito obrigado, um grande abraço e até mais.